quem não conhece o mapa, né? Como é que eu posso ajudar? Quem não tem o mapa, quem não sabe do seu mapa, né? Como é que eu posso ajudar? Você sabe do seu signo, não sabe? Porque eu sempre penso isso. Alguém que está me assistindo e não tem mapa, como é que eu posso ajudar? Você tem o seu signo, que é o seu sol, legal? Que representa a energia do seu filho, não necessariamente que ele tenha nascido com o mesmo signo que você, mas que ele vai representar ali vai representar a expressão dele. Por exemplo, né? Uma pessoa que tem Sol em Sagitário, tá? Vai ter filhos, tem a tendência de ter filhos que são muito livres, que gostam muito de liberdade, tá? Principalmente liberdade de espaço. Então, o seu signo vai mostrar, e daí aí ele já dá uma dica, né? Como você lida melhor com seu filho, né? Então, uma coisa legal, ele vai ser mais livre, ele é mais livre, né? Mais alegre, mais positivo, tem a tendência. Os filhos, tá? A gente pode até dar uma geralzona assim. Mas também vamos olhar os dois lados sempre, porque o mundo real é assim. Como eu não estou lendo o mapa do seu filho, nem o seu ali, eu posso dizer que essa pessoa, essa mãe, né? Ela tem os filhos com a tendência sagitariana, né? De se expressar de forma mais livre, mas também precisa cuidar para os seus filhos não exagerar, não passar da conta. Então, limites para sagitarianos ou filhos que têm, né? Voltando, mães sagitarianas, é muito importante dar liberdade com responsabilidade, ou seja, com limites, tá? E deixar ele escolher, porque a escolha faz com que ele se responsabilize, seja mais livre, né? Que é isso que ele quer. Porque senão, eu sei que não, daí não é liberdade, é outra coisa, né? Então, gente, esses detalhes, eu não estou dando detalhes, na verdade, mas eu estou dando uma informação que pode ajudar muito vocês na hora de conduzir a educação dos seus filhos, tá? Os detalhes mesmo a gente vê no mapa, tá? De cada um. Mas eu acredito que já ajude bastante. Então, observe os seus filhos, no caso desse exemplo que eu dei do Sagitário, mas pode ser em qualquer signo, né? A mãe que eu estou falando aqui, de qualquer signo, observe se esses filhos não têm essa tendência, tá? Dos dois lados, tanto a parte positiva que eu digo que flui legal, como a liberdade sagitariana, nesse exemplo, quanto a outra parte, né, que são os desafios. Por lidar com filhos que querem muita liberdade, é um desafio conduzir os limites, porque eles podem se perder muito nessa liberdade e transformar em libertinagem, né? E aí não ter limite para nada e não conseguir realizar nada, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei esse mapinha, gente, esse mapinha de desenho, né? Para mostrar para vocês que aqui, nessa área do mapa, nós temos a mãe, a lua representa a mãe no mapa, tá? O sol, o filho, e aqui, virgem representa a terra, né?
o nosso corpo, tá? Por isso que Virgem está relacionada à saúde e o trabalho, que vai ficar muito forte, ou utilidade, agora a partir do dia 23 de agosto. Então, no mapa, olha que interessante, a mãe vem antes do filho, obviamente, porque ela gera o filho, né? E depois o filho nasce, que aqui tem relação com ele sair para fora, né? Sair para fora no sentido nascer, né? Não é o nascimento, que seria aqui os inícios, mas é a expressão, né, dessa pessoa. E depois aqui fecha com essa parte, né, inferior do mapa, que diz respeito ao eu, né? Fecha com Virgem, que é a seleção, aquilo que nós vamos trazer para a nossa vida, que nos nutre, por isso o trabalho, tá? O corpo, por isso é uma energia de terra. Então, olha que interessante essa parte aqui do mapa, né? E você tem um mapa que tem esse quadrante, né? Que é a criança que para aqui e vai e começa a amadurecer, tá? E aqui a educação, essa parte diz respeito muito à família, aqui se concentra muito, nós olhamos muito na interpretação e nos concentramos para ver como é a relação mãe, filho, pai está aqui, com alguns astrólogos têm outros olhares, mas eu olho assim aqui, tá, gente? Nada está errado na astrologia, são visões. Então, o que acontece? A gente consegue ver nessa casa, por exemplo, no nosso mapa, né, cada um até adulto, né, como era a nossa mãe, ou como é a nossa mãe, né? A Lua, a gente consegue também se aprofundar e ver como nós percebemos a nossa mãe, que aí entra muito a nossa relação com todas as mulheres, e no seu mapa, né, você vê na sua lua, porque ela está num signo, como era a sua mãe, ou como é a sua mãe, eu estou falando era porque a minha já foi, né? Como é a sua mãe, né? E nós vemos também no mapa da criança, estou aqui devagarzinho pensando, né? Nós vemos no mapa da criança como a criança, ou como o seu filho, pode ser jovem, né, gente? Ele percebe a mãe. Isso é muito legal, gente. Por quê? Porque nós começamos a entender o porquê que o filho se relaciona com a gente de uma forma ou de outra. Porque a gente não percebe, né? A gente enxerga uma coisa e o filho enxerga outra. Como a gente enxerga a vida e não consegue nos enxergar muitas vezes, tá? Então, tem informações muito importantes, como também para os pais, tem informações de como o pai é visto, né? O pai, ele já pega o planeta Saturno no mapa, tá? Que mostra como é o seu pai, né? Então, e o pai e a mãe, sim, nós podemos também ver como o Sol, tá? Uma outra visão. Mas aqui a gente vai falar de Saturno, porque o Sol, ele representa muito o filho, tá? Que nós estamos focando no filho, a criança. Então, esses olhares, né, essa leitura que nós fizemos nos mapas, elas
nos esclarecem muito, dão muita clareza o porquê dos desafios. E aí nós conseguimos também entender, principalmente a mãe, por isso que eu chamei a mãe aqui, né? A minha chamada foi com as mães, porque a lua, que representa a mãe no mapa, ela é o porquê que nós nascemos. Porque a relação da mãe e do filho, gente, deixa eu só passar aqui no outro mapa aqui. Deixa eu passar no mapa, um mapa aqui do ano para ver. Seria como se fosse esse mapa de vocês aqui. Um mapa aqui, qualquer, tá? Seria um mapa mesmo pessoal. Esse aqui é do ano que eu sempre trabalho. Então, onde está a Lua? A Lua está aqui, ó. A Lua em Sagitário, que eu falei, né? Sem querer. A Lua em Sagitário, nesse mapa, vamos dizer para explicar, é como se fosse de uma pessoa. Mas é o mapa do nosso ano, olha que interessante. A pessoa aqui, né, o filho, ele tem uma mãe muito